Não deu para o Pablo Marçal, né, galera? Eleições aí de São Paulo, Pablo Marçal perdeu por pouco. Eu acredito que ele chegou muito longe e poderia ter ganhado, tá? Pablo Marçal poderia ter ganhado. Aconteceu justamente o que eu falei no último vídeo que eu fiz. Qual foi o grande problema do Pablo Marçal nessas eleições? Ele acabou se embananando, chamou tanto o Nunes de bananinha que ele acabou se embananando, tá? Para mim, a derrota dele está muito ligado ao laudo, o suposto laudo, né? Aquele suposto laudo que tem muita probabilidade, muitos indícios de ser realmente um laudo falsificado, foi o que acabou com as eleições para ele. Ali foi quando ele deu um tiro no próprio pé, tá? Eu vou demonizar ele eternamente por ter feito isso? Cara, você procurar um santo na política, você vai só se decepcionar, né? Vai só se decepcionar. Então não vou demonizar ele por ter feito isso. Pra mim foi um jogo baixo, não precisava ter feito isso. Eu falei no outro vídeo que ele não precisava ter usado ter jogado sujo. Pra mim foi um jogo sujo ter postado isso. Mas ele não sabia que o laudo era falso, não sei o que. Lógico, o pessoal tá fazendo muitas teorias, né? Tem muitas teorias. É certeza que o laudo é falso? Não sei o que. Não vou entrar nem nessa questão, tá? Se é certeza que é falso ou se não é. Tem muitas incoerências de ambos os lados. Tem muita coisa por trás. Mas, como eu falei no outro vídeo, ele nem precisava ter feito isso, cara. Qual foi o problema? Eu vou fazer aqui a minha leitura, tá? Eu posso estar errado na minha leitura. Aí você comenta aí embaixo o que você acha dessa leitura que eu tô falando, tá? O Pablo Marçal blefou lá atrás, dizendo que ele tinha uma prova que ele ia mostrar na Globo. E ele fez a campanha sempre martelando em cima disso. Quando chegou na Globo, ele não mostrou. E para mim nem precisava mais, que a campanha já estava feita, já estava basicamente definido tudo. Ele foi cobrado e aí ele resolveu mostrar essa suposta prova, né? E aí foi onde ele se queimou todinho. Começou se queimando quando não mostrou na Globo, porque o pessoal ficou esperando, não mostrou. E ali começou a se queimar, começou a perder votos. Porque, cara, o que esses políticos precisam entender é o seguinte: quem define umas eleições são as pessoas indecisas, são elas que definem as eleições. Não é o seu público, não é as pessoas que já estão com você. Aqueles que já têm o voto definido não vão definir as eleições. Que vai definir são os indecisos. E foi aí onde o Pablo Marçal se perdeu. Ele fez a campanha voltada para o público que já estava com ele. Lógico, cada vez que ele ia ganhando um público, o público já ficava com ele. Mas os indecisos foi onde ele se ferrou. Ele chegou como uma incógnita, né? Todo mundo, a direita não abraçou o Pablo Marçal, essa é a verdade, a direita não abraçou. Ele foi sempre tratado como uma incógnita na direita. Alguns tratando como o rachador da direita, sendo que aí é outro ponto, que para mim a direita foi totalmente desqualificada. Que a direita que a gente conhece é o quê? O Bolsonaro como a maior figura da direita, o Tarcísio seria outra figura da direita, uma grande figura da direita, e a gente viu que esses caras se venderam pro sistema. Mas é porque estava apalavrado com o Valdemar de Costa Neto. Para mim, o fato de ter apalavrado com o Valdemar de Costa Neto já é um erro. Até porque a chegada do Pablo Marçal não faz diferença nenhuma nesse quesito. Por quê? Pablo Marçal só veio na retirada do Salles. O esquema começou com a retirada do Salles, tá? Eles não precisavam ter retirado o Salles. Era só ter lançado o Salles e não ter feito o acordo. Mas é porque o Bolsonaro quer disputar com o Lula em 2026. Já é outro erro. Se ele está inelegível para 2026... ele não precisava fazer acordo com o Centrão para disputar 2026 ele sendo candidato. Ele poderia usar a popularidade dele e o apoio para lançar outra personalidade da direita que pudesse disputar com o Lula, usando o nome do Bolsonaro para ganhar do Lula. Esse é o ponto. Já começa errado daí. Aí nós teríamos o Salles, sacaram o Salles, beleza, sacaram o Salles, teria a Marina Helena. Aí entrou o Marçal, como a direita não conhecia o cara, muitas pessoas só conheceram pelo meme, é uma incógnita. Não sabemos qual é a real intenção dele, é uma incógnita. Então ele não foi abraçado pela direita, ele acabou tendo que fazer a campanha sozinho. E aí, em fazer a campanha sozinho, por não ter experiência política, acabou fazendo as besteiras que ele acabou fazendo. Para mim foi uma grande besteira.
um erro. Vou demonizar para sempre, ele jogou sujo, não sei o que, esse laudo aí acabou com a carreira política dele. Eu não vou demonizar dessa maneira, cara. Errar, todo mundo erra. Mas jogou muito sujo. Sim, jogou muito sujo. A esquerda joga muito mais sujo, cara, e tá de pé aí. A esquerda joga muito mais sujo. Mas vamos se comparar com a esquerda? Não tô comparando com a esquerda. O que eu tô dizendo é que errou. O que se faz quando erra? Beleza, errei, me perdoe aí, pessoal. Eu errei, vacilei, não era para ter feito isso. Vou levantar a cabeça, dar a volta por cima e não cometer os mesmos erros. Não dá para passar pano por esse laudo aí, tá? Aí eu vejo muita gente falando das caixas mágicas. Mas teve as caixas mágicas. Sinceramente, cara, eu acho que não teve. Confio 100%? Claro que não vou confiar 100%. Não posso confiar 100%, mas também é uma coisa que não dá para você controlar. O que a gente pode controlar isso? E até o próprio Pablo Marçal fala muito. Nós não podemos controlar o resultado. Nós não podemos colocar metas em resultado. A gente pode colocar metas em comportamento. Isso é uma frase que o próprio Pablo Marçal fala, tá? Então foi nesses comportamentos que ele acabou vacilando. Nos debates. Os debates, ele mandou muito bem em muitas questões, em muitos pontos. Só que aquela postura agressiva, ela chama um certo público, tá? Chama um certo público. Mas tem outro público, inclusive dos indecisos, que são que definem as eleições, que acaba não comprando aquela postura agressiva, de combatente demais, tal. Para mim, passou do ponto em alguns pontos, alguns momentos ele foi certeiro, mas extrapolou em alguns pontos. Essa extrapolada em alguns pontos também pode ter tirado uma grande parte dos votos indecisos, que esses votos foram para o Ricardo Nunes. A questão do laudo, eu falei no vídeo passado. Quem estava se beneficiando com isso era quem? O Ricardo Nunes. Por quê? Ficou a guerra entre o Boulos e o Pablo Marçal. E o Ricardo Nunes ficou como o cara mais centrado da história. Apoiado pelo Bolsonaro. E acabou ganhando o voto ali de muitos indecisos. Tem gente que só vai decidir o voto na hora, cara. Na hora. Então o que o Pablo Marçal calculou? Essa é a minha leitura, tá? O que o Pablo Marçal calculou? Não, vou soltar essa bomba aqui. Não vai ter tempo para a esquerda se defender. Tanto que ele postou, e literalmente ele postou e saiu correndo, né? Ele postou e foi para maratona para quê? Na minha leitura, para não ter que ficar dando explicação, para não ter que ficar recebendo questionamento. E ele achava, no meu ponto de vista, na minha leitura, ele achava que ele soltando ali no último momento não ia dar tempo para a esquerda se defender. Jogo sujo, o laudo sendo comprovadamente falso, para mim jogo sujo. Não dá para defender isso, não dá para passar pano nisso, tá? Mas a esquerda joga muito sujo também. Joga sujo e joga muito sujo também. Então pronto. Por conta disso, não tem como eu demonizar o cara eternamente e sepultar a carreira política, né? Pontos positivos que a gente pode ver. Ele teve aí um grande salto politicamente, ganhou muito poder político. É consertar essas falhas, é consertar essas falhas comportamentais, não cometer mais o erro desse jogo sujo que ele acabou fazendo aí no final, e trabalhar agora para 2026, caso ele não seja inelegível, porque penso eu que ele ainda vai ter problemas aí com relação a esse laudo falso aí. Acredito que ele vai ter problemas ainda. Espero eu que ele não se torne inelegível, né? Porque para mim, tornar ele inelegível por conta disso, teria que tornar inelegível a Tabata, teria que tornar inelegível o Datena, teria que tornar inelegível o Boulos, teria que tornar inelegível todo mundo ali. Por quê? Porque todo mundo também usou de jogo sujo para fazer fake news a respeito do próprio Pablo Marçal. Por exemplo, aquele suposto áudio do Leandro Avalanche, que ficaram, por conta disso, passaram muito tempo ligando o Pablo Marçal ao PCC. Então, para mim, se o Pablo Marçal se tornar inelegível por conta disso, todos os outros têm que se tornar inelegível por também fazerem fake news. Porque tudo que fizeram na corrida eleitoral foram fake news também. Então não pode ter dois pesos e duas medidas. Mas ele postou não sei o que. Beleza. Enquanto ele postou, a Tabata também postou. Gravaram vídeos e tudo isso é postagem, tudo isso é informação falsa, tudo isso é fake news. Então se pesarem contra ele para ele se tornar inelegível, tem que pesar contra os outros para os outros se tornarem inelegíveis também. Todos eles. Ponto. Não tem como fazer dois pesos e duas medidas.
tá? Então, para mim, ele perdeu as eleições por causa dessa última postagem dele. Ali, ele perdeu votos para o Ricardo Nunes. Não, na minha leitura, ele iria para o segundo turno com o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes ficaria de fora. Essa é a minha leitura, tá? Eu posso estar errado. E ali, ele teria grande chance de ganhar contra o Boulos, porque os votos do Ricardo Nunes provavelmente iriam para ele. Os votos da Marina iriam para ele. Então, ali ele teria chance de ganhar. Então, para mim, foi um tiro pela culatra que ele deu, um tiro no próprio pé, porque ele poderia ter vencido essas eleições, mas por conta dessa última postagem dele, dessa última atitude, ele acabou perdendo as eleições. Talvez ele tenha feito uma leitura errada, talvez ele tenha feito um cálculo errado e achava que manchando a imagem do Boulos dessa maneira, ele poderia ganhar. Ou tem outro ponto da minha leitura, tá? Outro ponto da minha leitura é, primeiro que o Pablo Marçal não é bobo. Ele sabe muito bem o que ele estava fazendo. Outro ponto da minha leitura é, ele viu que cresceu politicamente e ele viu que ele cresceu a nível nacional, tá? A nível 2026 está logo aí, daqui a 2 anos. Então nós teremos aí disputa para governador e disputa para a presidência da República. Se ele ganhasse a prefeitura de São Paulo, ele ia ter que cumprir a palavra dele, porque ia ficar muito feio ele abandonar a prefeitura de São Paulo para se candidatar a governador ou presidente. Beleza? Tá acompanhando aí o raciocínio? Então, para não ele correr esse risco e ele visando já ser ou governador ou presidente, aí ele preferiu cavar a própria derrota. Essa é uma leitura que eu posso estar errado, tá? Eu posso estar errado, não estou dizendo que eu estou certo, mas é uma outra leitura que eu estou fazendo. Então, ele, por conta disso, em pensar em 2026 para governador ou presidente e não ter que abandonar a campanha, a prefeitura, ele optou por cavar a própria derrota, até porque ele era uma incógnita, né? Então, ele perder essas eleições para prefeito não seria nenhuma novidade. Ele seria ali a surpresa caso ele ganhasse. Então, fazendo esses cálculos, mirando para 2026, como ele chegou a nível nacional, tem pessoas de todos os lugares que votariam nele, e ele viu isso nas redes sociais. Por conta disso, mirando 2026 ou para governador, que ele não vai ter votos só de uma cidade só agora, teria votos de todas as cidades do estado, seja de São Paulo, seja do Rio Grande do Sul, seja de onde ele quisesse candidatar. Poder político para isso ele já vai ter, ou para, quem sabe, disputar a presidência da República. Dependendo da situação da direita, ele se viu como nome forte para disputar a presidência da República. Até porque o Bolsonaro perdeu muita força, o Tarcísio perdeu muita força, e não temos um nome certo aí da direita agora, porque no meu ponto de vista, o Tarcísio e o Bolsonaro se queimaram totalmente nessas eleições municipais, tá? Por apoiar a esquerda, por apoiar o Ricardo Nunes. Então, visando isso, é outra leitura que eu faço. Talvez ele cavou a própria derrota mirando 2026. Mas isso aí, só o tempo dirá o que vai acontecer, né? Então, essa é a minha leitura. Comenta aí o que você acha. Eu posso estar errado, mas foi a leitura que eu consegui fazer diante de toda essa situação, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!